Olá, meu nome é Wilson Lefa e meu objetivo neste vídeo é debater a ideia de que o ensino de línguas acabou. Tudo tem começo, meio e fim, seja o Império Romano, seja a própria história. E o ensino de línguas não é diferente. É o que vamos ver hoje. A história do ensino de línguas é construída sobre o conceito de método. Para ensinar uma língua, o professor segue um passo a passo, um roteiro de atividades que visa tornar o aluno proficiente em uma segunda língua. Esse conceito de método, como roteiro, envolve não apenas o conceito de ensino, mas também o conceito de língua. Fazemos, portanto, a fusão de duas áreas de conhecimento para definir o método no ensino de línguas: a área da pedagogia, para definir ensino, e a área da linguística, para definir língua. Ou seja, não são apenas as propostas pedagógicas de ensino de línguas que têm mudado ao longo do tempo. Mudamos também o conceito que temos de língua. O resultado é que uma coisa afeta a outra. Se minha visão de língua muda, minhas metodologias para ensinar a língua também mudam. Ah, professor, o senhor está confundindo o conceito de método com o conceito de abordagem. Já calma, Frederico. Temos que pôr ordem no galinheiro. O tema do meu vídeo hoje é o pós-método. Estou me preparando para falar de pós-método. Eu nunca ouvi falar de pós-abordagem. Se eu gostasse de criar termos novos, eu talvez usasse abordagem pós-método. Mas não vamos complicar. Vou usar a palavra método como sinônimo de abordagem e vice-versa. Isso já existe historicamente, onde os dois termos são usados como sinônimos: método direto, abordagem comunicativa, etc. Seguirei aqui os termos consagrados pelo uso. Olhando a timeline dos principais métodos de ensino de línguas, o primeiro aspecto que se percebe é a grande profusão de métodos que usamos ao longo da história. Entre os principais, amplamente documentados, temos os seguintes: método da gramática e tradução, método direto, método da leitura, método audiolingual, abordagem comunicativa, abordagem instrumental, método silencioso, abordagem resposta física total, abordagem natural, abordagem sugestopédia, abordagem lexical, abordagem baseada em tarefas, abordagem dogme, etc, etc, etc. O segundo aspecto que chama a atenção, além da quantidade, é que a maioria dos métodos surgem em oposição ao método anterior. Isso mostra o seguinte: o que leva à emergência de muitos métodos não é a busca de um aperfeiçoamento, é apenas uma insatisfação com o método anterior. Eram métodos muitas vezes criados por teóricos distantes da realidade do professor, às vezes sem experiência de sala de aula, o que acabou gerando desconfiança e até insubordinação por parte de professores, ou pelo menos de alguns professores. Contribuiu para isso afirmações como de Brabus, em 1994, não existe o melhor método, e de Bell Hooks, de que o professor deve ser um transgressor, confirmado mais tarde por Pennycook. Foi daí que surgiu a ideia do pós-método,
proposta por Kumaravadivelo. O ensino de línguas não pode ficar em um mundo apenas teórico. Deve estar situado na realidade em um contexto plausível. Repito aqui as palavras de Kumaravadivelo. Qualquer pedagogia com base no pós-método tem que ser construída pelo próprio professor, levando em consideração particularidades políticas, culturais, sociais e linguísticas. Na sua proposta, fica banida a ideia de método, em lugar do passo a passo sugerido ou imposto ao professor, propõe-se o uso de macroestratégias criadas pelo professor, com seus alunos, em seu contexto. Vamos dar uma passeada por essas macroestratégias. Maximizar as oportunidades de aprendizagem, monitorando a aula e introduzindo mudanças quando necessário. Minimizar desajustes, se antenando para possíveis desencontros entre a intenção do professor e a interpretação do aluno. Facilitar a interação negociada, encorajando o aluno a tirar suas dúvidas com atividades que propiciem a interação com o professor e com os colegas. Promover a autonomia do estudante, ajudando o aluno a gerenciar sua própria aprendizagem. Desenvolver a consciência linguística, chamando a atenção do aluno também para as propriedades formais e funcionais da língua-alvo. Ativar a heurística intuitiva, induzindo o aluno a descobrir regras gramaticais e normas de comunicação. Contextualizar o input linguístico, mostrando como o uso da língua é moldado por contextos sociais, linguísticos e culturais. Integrar as habilidades linguísticas, destacando como a escuta, a fala, a leitura e a escrita se reforçam mutuamente. Garantir relevância social, sendo sensível ao ambiente social, político, econômico e educacional no qual a aprendizagem da língua acontece. Aumentar a consciência cultural, encorajando os alunos a se reconhecerem como sujeitos críticos e conscientes da importância de sua cultura. O ensino de línguas, como uma sucessão de métodos construídos por autoridades, seja autoridade no sentido de autoritário, com base no poder, seja autoridade no sentido de autorizado, com base no saber. Esse ensino de línguas, com base em uma autoridade que impõe um método, já terminou. O professor que fica subordinado ao que ensinam os métodos deve ser substituído por um professor emancipado e esclarecido, capaz de usar sua experiência e intuição para reverter a ordem estabelecida e fazer na sala de aula aquilo que é rigorosamente plausível, aquilo que ele tem condições de fazer. Gente, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção.